Já tá tudo ok. A voz que vem dos bastidores nos avisou. Vamos ler de novo aqui então a ficha do nosso amigo João Tayá. Vale a pena ver de novo, porque é uma das figuras aí que nós temos aí grande apreço de termos aqui no nosso podcast. O João, Prazer todo meu amigo. O João é delegado da Polícia Civil, concursado, tá? Por isso que a gente vinha debatendo que a gente estava ouvindo aqui, é concursado, é delegado de Estado, é delegado de carreira, ele não está aqui para servir os interesses políticos, ele é uma pessoa que fez concurso, assim como eu, que muitos que estão aí sofrendo assédio dos seus chefes aí superiores, não tem que estar passando por isso, o João estava falando sobre isso, mas ele é delegado da Polícia Civil, o João tem 35 anos, nasceu no dia 15/1 de 1986, um mês antes do que eu, nasci no dia 6/2 de 1986, temos a mesma idade. O João, além de atuar na área jurídica, é também professor e ajuda a formar novos concursados aí para diversos cargos na carreira pública. Se faltar mais alguma coisa, tu é advogado também, João? Eu exerci a advocacia em determinado período da minha carreira profissional, mas como a atividade de delegado de polícia é incompatível com a advocacia, hoje eu não posso mais desempenhar. Mas tu tens a OAB, Mas então. tem a OAB. Perfeito. É como na PM também. PM policial militar que é formado em direito e tem a OAB não pode exercer, tem que ficar até... eu acho um retrocesso, embora que seja um fato de você poder se dedicar diretamente ao concurso público, mas eu acho que nada, se o cara conseguir se arranjar tempo... Desde que não tenha relação alguma o exercício das atividades advocatícias com a conflituosa, né, vamos dizer assim, né? Porque, por exemplo, um dos cargos públicos que eu ocupei foi de servidor do Ministério Público do Amazonas. Na época em que eu era servidor do Ministério Público, também existia essa proibição. O servidor do Ministério Público não podia exercer advocacia. Com o passar do tempo, a OAB reviu esse posicionamento. E hoje os servidores do Ministério Público podem advogar, desde que, claro, o exercício dessa atividade advocatícia não tenha relação com a função pública exercida no Ministério Público. Não podem advogar na área criminal, que é a função principal do Ministério Público, etc. Então eu penso que o mesmo poderia ser aplicado aos policiais. Poderiam exercer advocacia, desde que, claro, não se utilizassem da função pública para obter algum tipo de benefício nessa atividade profissional. A regra para militar, não sei se é a mesma para policial civil, mas para militar só pode, se eu não me engano, se não estiver errado em alguma informação que possa estar dando, mas creio que não, lecionar. Se eu não me engano, policial militar só pode dar aula. É a única função que a gente pode acumular e ainda assim não pode ser no mesmo, por exemplo, no mesmo poder. Por exemplo, se você é funcionário do Estado, você só vai poder lecionar para o município. No caso da PM é desse jeito. Cargos públicos é assim. Delegado de polícia também só pode exercer mais um cargo de professor. Entendi. Mas cargos na iniciativa privada existem vários que nós podemos desenvolver, mas a advocacia não é uma delas. Infelizmente. Eu sou professor somente da iniciativa privada. Perfeito. Não pode exercer também. João, em relação, a gente voltando ao papo que a gente batia sobre a questão da dificuldade que a gente vê em relação a essa onda bolsonarista que toma conta das polícias. Você perguntava sobre o bolsonarismo nas corporações policiais. Pois como tu vê isso, tu acha que isso teve um aumento, ou diminuiu, ou ainda é muito forte? Quanto isso significa em termos de risco para a democracia? Uma coisa que eu me pergunto muito, a gente conversa muito sobre isso, quanto risco hoje a democracia sofre tendo em vista essa influência dentro das polícias? Como tu vê essa? Infelizmente o bolsonarismo inaugurou uma grande onda fascista e antidemocrática nas corporações policiais, que já eram meios propícios a absorver essa visão política. O que nós primeiro precisamos observar, antes de qualquer coisa, é que os policiais não têm absolutamente nada a ganhar com o bolsonarismo. Primeiro, o bolsonarismo implementou uma reforma da Previdência que prejudicou a aposentadoria de todos os servidores públicos, incluindo os policiais. Sim. Em decorrência dessa reforma da Previdência, nós, por exemplo, policiais civis, tivemos um aumento da nossa alíquota previdenciária. Antes nós contribuíamos com 11%, hoje contribuímos com 14%. E aumentou o tempo necessário para nós nos aposentarmos, tanto a idade mínima quanto o tempo de contribuição necessário. Então, a reforma da Previdência veio para acabar com o funcionalismo público no que diz respeito ao direito de aposentadoria. O governo também já pautou no Congresso Nacional uma reforma administrativa, que vem para acabar com o restante dos direitos que sobraram, incluindo a própria estabilidade, que é uma garantia não do servidor público, mas é uma garantia da coletividade. Uma coisa que eu achei interessante que a gente viu também recentemente, no caso da Covaxin, não sei se todo mundo está tendo a oportunidade de acompanhar essa discussão em relação a essa suspeita de corrupção dentro do contrato das vacinas, o servidor que denunciou é servidor público de carreira do Ministério Público da Saúde. A gente vê, imagina, se essa reforma administrativa passa e você acaba com a estabilidade, ou pelo menos reduz essa estabilidade ao que Paulo Guedes, vamos dizer assim, gostaria que fosse, será que algum servidor público teria coragem de denunciar um... Não, a gente pode falar de casos práticos que a polícia enfrentou aqui em Manaus. No ano passado, teve o enteado de um prefeito, da capital. Nem isso é comum, vou contar muita história essa que esteve envolvido numa situação de assassinato dentro da casa dele.
Se a polícia não tivesse estabilidade para investigar, para apurar o que aconteceu, será que algum policial teria coragem de investigar, tendo o risco de no dia seguinte estar exonerado? Né? Não teria. Então, a estabilidade é uma garantia de preservação do interesse público, da coletividade, não é do servidor, porque é o povo que remunera os cofres públicos, que remunera o nosso salário, vai ter a garantia de que aquele servidor poderá fazer a lei ser cumprida sem sofrer represálias, sem descer do cargo público por causa disso. Chico bate em Francisco. A gente tem isso. É isso que eu ia te falar. Na Polícia Civil, na Polícia Militar, tu falaste que foi perseguido, foi transferido. Quando a gente tem, por exemplo, a influência política no interior, na PM, vai lembrar, se tiver algum policial militar assistindo aí, sabe disso. Toda vez que o policial militar comete algum, ou tenta fiscalizar alguém que é parente, amigo, funcionário público do prefeito do interior, geralmente porque esse policial ganha uma transferência para o município mais longínquo. Eu passei por isso, né? Então, você imagina, né? Com toda a estabilidade que se tem, você vive isso. Sim, imagina. Eu comecei a minha carreira policial em Amundá, perto de Parintins, na fronteira com o Pará, já, né? Atravessava o rio, já era Faro no Pará. E por ter prendido um secretário municipal do município que estava transportando eleitor irregularmente no segundo turno da eleição do José Melo, 2 dias depois eu fui removido para Barcelos. Saí de Inhamundá numa ponta na calha do rio Amazonas, lá para a calha do Rio Negro, no outro lado do estado, né? E tive que brigar muito, tive que lutar muito junto à Delegacia Geral para não ir para tão longe, né? Porque eu estava a 1 dia de barco de Manaus, ia ficar 3 dias de barco. Então, ia ficar mais longe ainda de Manaus, onde eu tinha também outras atividades privadas para desenvolver. Então, fica muito claro que o governo Bolsonaro é inimigo do funcionalismo público. E isso não é uma opinião do João, é uma fala do Paulo Guedes, que falou que nós, servidores públicos, somos parasitas. Que falou que nós, servidores públicos, somos o inimigo e que ele colocou uma granada no bolso do inimigo, que somos nós. Quando ele aprovou a reforma da Previdência e quando ele estava obrigando os estados e municípios a promoverem medidas de austeridade para redução de custos com a máquina administrativa. Então é o governo que acredita no Estado mínimo, que acredita no liberalismo, que acredita que servidor público, se ele ganhar 3, 4 mil reais, ele já está ganhando demais. Eu acho que também eles acreditavam, João, que esse servidor público com instabilidade também significa um risco para quem quer roubar, né? Pelo que está se mostrando aí desse caso da Covax, sim, parece que... E servidor público não faz rachadinha, né? Servidor público não é funcionário fantasma, servidor público... Não ocupa cargo de confiança porque o político lá nomeou, né? Não entra em esquema de funcionário fantasma, de rachadinha, de funcionário laranja, como as milícias bolsonaristas estão habituadas a fazer há décadas. Nos mandatos que ele vê como inimigo, deve ser por isso que ele pensou, vou botar uma granada no bolso do inimigo. Exatamente, o nosso inimigo é o funcionário público dos servidores concursados, né? E aí, quando a gente olha para fora da polícia, o que o governo Bolsonaro está fazendo? É um governo que está promovendo o aprofundamento da pobreza, das desigualdades sociais. As pessoas estão ficando mais inseridas na marginalidade. Eu estava vendo um dado alarmante ontem, falando em pobreza. Eu vi um dado alarmante ontem, estava vendo o Jornal da Globo no final do... Hoje, aquele último jornal que passa na Globo antes acho que 10, 11 horas da noite, é o Jornal da Globo mesmo o nome, né? Eles apresentavam um dado do IBGE sobre pobreza, né? Eles dizem que hoje, para você ter uma ideia, cerca de 50% da população brasileira voltou a passar fome. 50% da população brasileira voltou a passar fome. O Brasil voltou ao mapa da fome, né? O Brasil saiu do mapa da fome durante o governo Lula e durante o governo Bolsonaro ele voltou ao mapa da fome. Então a população está passando fome, a população está com direitos sendo suprimidos por esse governo. Tudo isso é alimento para a criminalidade, tudo isso é incentivo para as organizações criminosas que dão para essas pessoas que estão passando fome a oportunidade de comer alguma coisa, ainda que às custas de atividades ilícitas. Ou seja, cooptar mais fácil, né, para a vida criminosa. E quem é que vai enfrentar com a sua própria vida isso? Quem é que vai colocar a sua vida em risco para enfrentar as consequências dessa criminalidade que está aumentando por causa das omissões do governo Bolsonaro? Somos nós, policiais. Somos nossos amigos que estão morrendo. Somos nós que estamos enfrentando isso e colocando nossa vida em risco. Eu tenho um amigo que entrou comigo na polícia que morreu porque foi tentar recuperar droga no interior, que era o policial Garcês, né, que foi PM, né, que foi oficial da PM, Thiago Garcês, que estudou, passou no concurso de delegado de polícia e, para a infelicidade dele, com poucos anos como delegado de polícia, morreu nessa guerra às drogas que só faz vítimas, que não tem vencedores, uma guerra que não traz nenhum tipo de proveito para a coletividade. Morreu nosso amigo, deixou uma filha pequena de poucos anos, deixou a esposa, viúva. Né? Então, o que nós ganhamos, afinal, com o governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro, na verdade, só quer instrumentalizar as polícias para possibilitar um possível golpe militar no Brasil. Como aconteceu na Bolívia, aqui ao lado, contra Evo Morales, como eles estão tentando fazer no Peru, porque não aceita o resultado das urnas, né? Como tentam fazer em vários lugares da América Latina,
com o apoio dos Estados Unidos, porque para os Estados Unidos esse continente tem que ser uma eterna colônia de exploração dos interesses econômicos deles. Então o governo Bolsonaro, sendo subserviente a esses interesses econômicos, tenta instrumentalizar os meios policiais e as forças armadas para implementar um golpe no Brasil e assim continuar garantindo os interesses econômicos das grandes elites. E isso que tu falou sobre os Estados Unidos é muito interessante. Vocês já perceberam, se vocês forem avaliar a América do Sul, América Central, América Latina, aí você compara o outro lado do continente ali, na Europa, vários países conseguiram se desenvolver economicamente. Na Europa, no Ocidente, no Oriente Médio, por exemplo. Nós temos o caso aí da África do Sul, que hoje é uma potência econômica. Nós temos o caso da própria China, que há tempos atrás era tão ou mais miserável que o Brasil. Nós temos aí a Índia, que hoje também é uma superpotência econômica, conseguiu se desenvolver. Se você avaliar, não sei se tu percebe isso, mas eu acho, olhando daqui como um observador, essa política realmente de destruição das economias da América do Sul, América Central, vocês já perceberam que na América do Sul e Central nenhum país conseguiu se desenvolver? Sim. Nenhum país, nem o Brasil. Vamos ao Brasil, que é o maior país dessa. Não conseguiu, sabe, se desenvolver economicamente, tecnologicamente, para ser pelo menos, vamos dizer assim, um segundo ponto de partida em termos de melhores condições de vida nas Américas. É interessante. E veja o que está acontecendo com Cuba, né? Que está envolvida em protestos sociais. Cuba é vítima de um embargo econômico dos Estados Unidos há décadas. O argumento é de que lá é uma ditadura, mas os Estados Unidos mantém acordos comerciais com outras ditaduras, com ditaduras do Oriente Médio. Perfeito. Né? Então ele faz vista grossa para as ditaduras que o favorecem, mas prejudica, né, entre aspas, supostas ditaduras com as quais ele não concorda ideologicamente. Sim. Né? Financia esses grupos opositores para tentar destruir o país. Bin Laden é o maior exemplo. Né? Bin Laden foi financiado a vida inteira no Paquistão pelos Estados Unidos e depois... Sim. E Cuba, mesmo com todos esses embargos econômicos, consegue ter a melhor saúde do continente, né? Vencendo inclusive o próximo Estados Unidos, a melhor educação, porque Cuba não tem analfabeto, Cuba não tem gente passando fome, Cuba não tem gente sem moradia, Cuba não tem ninguém que não fale pelo menos 2 ou 3 línguas, né? Mesmo com todas as dificuldades estruturais, mesmo com toda a escassez de recursos, sendo uma ilha minúscula, eles conseguem esses grandes avanços. Sem dúvida. Então, é isso que os Estados Unidos quer para o nosso continente. Do México para baixo, o que eles querem é que isso aqui só sirva para a exploração dos interesses comerciais das grandes empresas dos Estados Unidos. Sem dúvida. E a gente olha esse lance do bolsonarismo. A gente fala de tanta coisa, a gente vai falar lá da política econômica, política internacional e econômica dos Estados Unidos, mas a gente já estava falando do Bolsonaro. O que eu acho interessante em relação a, te dando aqui uma posição de dentro para fora das polícias, assim, militares pelo menos, eu sei que tem muito conhecimento da Polícia Civil, mas eu pela posição, vamos dizer assim, privilegiada que eu estou, eu consigo olhar a Polícia Militar, vamos dizer assim, de forma privilegiada. Eu acho que talvez a pessoa que perde mais o sono está mais preocupado com a condição da Polícia Militar hoje. Hoje eu posso te garantir, avaliando a Polícia Militar no cenário nacional, que se o Bolsonaro não fosse covarde como ele é, não fosse medroso, porque para mim o maior problema dele é que ele é medroso. Para não falar a palavra aqui de mais interesse, mas eu vou falar cagão. Se ele não fosse cagão como ele é, ele já teria dado um golpe. Porque hoje, se o Bolsonaro, eu falei até isso aqui numa outra entrevista que a gente teve, João, se o Bolsonaro pegar um telefone hoje, gravar um áudio, ainda que exista toda a questão legal em relação à disciplina e hierarquia, que as polícias militares são subordinadas aos governadores, mas se o Bolsonaro hoje gravasse um áudio e as Forças Armadas não fizessem nada, só ficassem caladas e deixassem acontecer, com o efetivo da Polícia Militar dava um golpe de Estado. Entendeu? Porque as polícias militares estão no nível de subserviência ao bolsonarismo tão profundo que se hoje ele pegasse um telefone e gravasse uma mensagem de áudio, tivesse coragem de assumir todas as consequências desse ato, né? Nós sabemos que haverá consequências, ele daria um golpe de Estado somente com a PM. E é algo interessante, até eu falei que outro dia numa conversa que eu tive com um amigo do partido, que se você pegar o efetivo do Exército, da Marinha e da Aeronáutica paralelo ao efetivo da PM, a PM nacionalmente tem um efetivo 4 vezes maior. 4 vezes maior. No Amazonas não sei se ia ser muito efetivo, se ia ser muito forte, né? Porque 10 anos sem concurso público da Polícia Militar seria um risco. E o quadro funcional totalmente defasado, né? Insuficiente, até para atender as demandas mais básicas de segurança no Estado. Olha, difícil. A Polícia Civil 11 anos, vão para 11 anos. A Polícia Militar com 11 anos. E nós 12 anos. O último concurso da Polícia Civil foi em 2009. Tá escasso o negócio por lá, tá difícil.
Tá, já teve um tema interessante. Esse lance de estar faltando delegado no interior. Já é também, a pessoa gosta muito de dizer, eu vi muito órgão de imprensa colocar a culpa nos delegados, que delegado nenhum gosta de ir para o interior, que delegado não quer servir no município lá da Caixa Prego, enfim. Mas eu acho que o maior problema não é delegado querer prestar serviço em determinado município, não. Até porque o problema é só delegado, porque por mais que você tivesse delegado para colocar um em cada município, vai ter que ter investigador, escrivão, entre outras coisa que você precisa para ter um efetivo mínimo dentro das delegacias. Olha, eu te digo... O problema é concurso, Gerson, né, João? Concurso. O único momento do Amazonas, toda a história que nós temos de centenas de anos, o único momento em que houve um delegado de polícia em cada município do interior no Amazonas foi quando o Omar Aziz nomeou a minha turma em 2014. Ele colocou um delegado, no mínimo, em cada cidade do Amazonas. Acho que foi o momento que mais teve investimento em segurança pública, foi ali também. Foi, na PM com o Omar também. Aziz foi o momento em que mais houve investimento na segurança pública. Mas também não durou muito tempo, acho que 1 ou 2 anos, infelizmente, esse cenário já foi se desfazendo, né, de delegados no interior. Eu digo o seguinte, o delegado que vai para o interior, ele recebe entre 7 a 8 mil reais a mais no contra-cheque por mês. Qualquer delegado gostaria de trabalhar no interior. Eu trabalhei no interior e só saí do interior a contragosto porque o governador mandou me tirar. Então, o problema não é o delegado não querer. O problema é falta de servidor mesmo, porque são 12 anos sem concurso público. Porque tá a imprensa marrom, né? Tu sabe como é que é. A imprensa marrom sempre quer passar a mão pro governo que tá aí. E aí os caras, eu vi diversos jornalistas aí falando que, porque o delegado não quer ir pro interior. Eu acho que não é esse o problema. Na verdade, não tem concurso público, não tem efetivo. Eu até falei, teve um bando de imbecil, um bando de vagabundo, que quando eu fui removido para São Paulo de Olivença pela delegada geral, eu dizia, não sei o que, o cara não quer trabalhar no interior, só quer trabalhar na capital. Meu amigo, eu trabalhei 2 anos no interior, com muito prazer, e saí a contragosto, vim para a capital sem eu querer, contra a minha vontade. Agora que eu estou com a vida estabelecida em Manaus, trabalhando em Manaus há 5 anos, com toda uma vida profissional, familiar estabelecida na capital, você vem me jogar para o interior? Então, quer dizer, quando eu quero ficar no interior, vocês me tiram e me jogam para a capital. Quando eu quero ficar na capital, vocês me tiram e querem me jogar para o interior. E fica nessa perseguição. A polícia não é instrumento para satisfação dos interesses politiqueiros de quem está no governo, não. Essas remoções têm que atender a motivações legítimas de interesse público. Se fosse de interesse público, tudo bem, mas aí você se curvar uma transferência, porque o político A tá ofendidinho porque tu não gosta das ideias dele e manda te perseguir, aí é uma coisa. Agora o cara vem querer dizer, porque tu não quer trabalhar no interior, é diferente, querido. Você não querer trabalhar no interior é diferente. O João entrou na polícia, ou eu entrei na polícia, como era o caso, fui removido para o interior, fiz o concurso para o Estado, não quis ir. Não é o caso. O que acontece aqui em relação ao João, pelo menos eu que acompanho da imprensa de perto também, por ser amigo do João, é que o João critica o governador do Estado, critica o presidente da República, bate de frente com diversos interesses aí escusos que estão pelos bastidores quando você critica certas pessoas, e aí foram usados esse instrumento para perseguir, quer que o cara aceite calado. Eu não aceitaria mesmo, e o João inclusive entrou na justiça, né, por causa dessa situação. Sim, impetrei mandado de segurança, o juiz concedeu a liminar para eu ficar na capital, na sentença confirmou o teor da liminar, e hoje eu estou desenvolvendo minhas atribuições na delegacia especializada em crimes contra a mulher, inclusive temos feito um ótimo trabalho lá, ao lado da doutora Débora Mafra, que é a titular da delegacia. Estarei de plantão, inclusive, amanhã durante o dia. Precisarem aí da gente, a gente está à disposição. Tu está em qual delegacia, João? Delegacia da Mulher. Complicado, né? Nós temos muito trabalho lá. É a delegacia de Manaus que mais registra boletim de ocorrência, né? Porque os números de violência doméstica, eles são assustadores, são alarmantes. E, consequentemente, como existem muitos boletins de ocorrência, existem muitos procedimentos para a gente dar andamento. Então, o trabalho não para. É muito trabalho para poucos servidores. Mas é um trabalho muito gratificante, porque a gente vê o resultado de poder proteger as vítimas dessa situação de violência. Percebeste que a mulherada hoje em dia, assim, eu lembro que havia uma pesquisa, eu não tô falando, não gosto de falar o achismo, né? Havia uma pesquisa que dizia que a maioria das mulheres não levava até o fim, né? Esse tipo a maioria delas não levava até o fim a denúncia, às vezes retirava, enfim, quando não era uma ação condicionada que o Ministério Público, a polícia tinha que levar até o final, elas retiravam a queixa, às vezes nem iam até o fim. Hoje tu achas que a mulher tem tido mais confiança, mais coragem de ir até o final, de denunciar? Existem fatores sociais e jurídicos que estão levando as mulheres a reforçarem esses pedidos de providências por parte da polícia. Existem fatores sociais que dizem respeito à conscientização das pessoas. É por isso que a gente fala da importância do feminismo. Porque o feminismo ele nos conscientiza sobre a importância de a mulher denunciar, a importância de a mulher levar isso ao conhecimento de uma autoridade policial e a importância de a mulher levar à frente o procedimento para a punição do infrator. Essa é uma questão social. E existe uma questão que é jurídica. Os tribunais superiores passaram a compreender que, uma vez iniciado o procedimento policial, a vítima só poderá se retratar da queixa, ou seja, voltar atrás, desistir, perante o juiz.
Então, nós, delegados de polícia, né, escrivães de polícia, ela não investigadores... pode desistir, então, ali na hora que começou na fase do inquérito policial, não. Ah, isso é interessante. Uma vez instaurado, nós somos obrigados a fazer o procedimento todo, até o fim, remeter à justiça, e só na justiça que o juiz dá a ela a oportunidade de, numa audiência, poder se retratar da queixa ou da representação e, eventualmente, não dar andamento. Sendo que, ainda assim, existem crimes que nem isso é possibilitado a ela. Como, por exemplo, os crimes de lesão corporal. Que é incondicionada, né? Que é de ação penal pública incondicionada, portanto, o Ministério Público pode oferecer a denúncia, ainda que a vítima não queira. Os crimes em que há lesão corporal, tentativa de feminicídio, esses crimes considerados mais graves, né? É muito comum. Eu, quando trabalhava na rua, lembro que, assim, final de semana, dia de domingo, era uma das principais ocorrências. Acho que 80% das ocorrências que eu atendia em fim de semana, geralmente o marido está em casa bebendo, né? Acho que a violência doméstica está muito aliada também ao álcool, ao consumo de drogas, entre outros problemas sociais. E eu lembro que dia de final de semana era horrível, cara. Atendia 10 dia ocorrências, de jogo do Flamengo. Porra, eu queria falar que eu sou flamenguista aí. Dia de jogo do Flamengo. Final de semana, a gente já sabe que vai ser um terror o plantão noturno. É interessante. Porque o pessoal bebe, aí vai bater na mulher, né? Quase todos os agressores que chegam flagranteados, apresentados pela Polícia Militar, estão entorpecidos sob efeito de álcool ou de outras drogas ilícitas. E isso nos leva a outra pergunta, João. Avaliando essa questão da violência feminina, do feminicídio, da violência contra a mulher, da violência no contexto geral, tem um discurso hoje no Brasil muito interessante em relação a armamento, né? Há uma abertura, uma facilitação enorme por parte principalmente pelo presidente da República, de facilitar o acesso às armas ao público civil. Eu, como policial militar, eu vou dizer para ti que tem uma preocupação enorme com esse tipo de coisa. Alguns policiais pensam como eu, mas a grande maioria pensa diferente. Tu acha que essa facilitação do porte de arma... Primeiro, tu é a favor ou contra? Segundo, se tu for a favor ou contra, por que tu acha que deveria se facilitar esse acesso às armas? Ou se for contra, por que tu acha que não deveria ser facilitado? Primeiro, eu sou contra, porque imagina que nós estamos num barril de pólvora, que é a sociedade brasileira, cheio de desigualdade, de pobreza, sendo o país que no mundo mais assassina, né, mais mata as pessoas. Nós temos aí mais de 60 mil pessoas sendo assassinadas por ano. Por arma de fogo? Em geral. Violência, né? em geral. Por violência em geral. Ou seja, está todo mundo se matando nesse país. Nós estamos matando mais do que alguns países em guerra. Né? Isso é verdade. Então, esse país ele é um barril de pólvora, de problemas sociais, de desigualdades e de violência. Aí você insere mais armas nesse contexto, você coloca mais armas nesse barril de pólvora. O que você acha que vai acontecer? Né? É que tem aquela desculpa que o cidadão de bem, né? Se der uma arma pro cidadão de bem, não, ele vai só fazer coisa boa com a arma. Pois na prática não é o que se demonstra, porque nos Estados Unidos, por exemplo, onde o porte de arma já é autorizado há algum tempo, pesquisas demonstram que menos de 10%, chega a 8 ou 9%, o percentual de pessoas que, ao utilizarem a arma de fogo em algum momento, utilizaram para a autodefesa. Mais de 90% das pessoas que chegam a algum momento de utilizar uma arma de fogo usam para cometer uma injustiça contra alguém, para dar um tiro em alguém que não deveria ter levado esse tiro, para assassinar alguém, para lesionar alguém, né? E menos de 10% usa para se defender. E olha que o sistema vamos dizer assim, o sistema jurídico e repressivo do direito americano é muito mais repressivo, vamos dizer, que o nosso, né? Em termos, por exemplo, você atirar contra um policial, se eu não me engano, dobra a pena na parte dos estados americanos, porque a legislação lá muda conforme o estado, Sim. mas na maior parte dos estados, até onde eu sei, você atirar contra o agente da lei lá, primeiro então, autoriza tem estados até o fato do cara reagir já autoriza o policial até atirar, né? Então existem inúmeros fatores que denotam que a ampliação do acesso às armas de fogo no Brasil só traria ainda mais violência, né? Mais mortes injustas e mais sofrimento para uma sociedade já tão atingida, né? Pela violência e pelas desigualdades. E aquele papo furado de que a mulher, se a mulher tiver acesso a uma arma, ela vai poder se defender do homem contra a violência. Meu amigo, em casa existe faca, existe martelo, existem várias coisas. Imagina quem no dia a dia, né, da violência doméstica que a gente está acostumado a acompanhar a delegacia de polícia. Adivinha quem é o que sempre chega primeiro nessas coisas para lesionar o outro? Não é a mulher, meu irmão. É o homem. É o homem que vai pegar a faca para esfaquear, é o homem que pega o martelo, é o homem que pega uma enxada. E se tiver uma arma, é o homem que vai pegar a arma e vai matar a mulher. Né? E isso se comprova por um triste e infeliz fato que aconteceu 2 semanas atrás, em que dentro de uma delegacia de polícia, um policial militar sacou a sua arma de fogo, deu um tiro no peito de uma policial militar e ela veio a óbito.
Inclusive, Quer dizer, uma mulher que estava armada. Inclusive, tudo indica, não vou afirmar porque eu não tenho certeza de tudo do teor, mas parece uma questão passional, né? Então, havia uma relação sentimental entre... Existe uma questão que, assim, eu não sei se eu posso falar, porque envolve a vida íntima, privada deles. Mas é algo assim, né? Mas como esse fato, antes disso acontecer, foi noticiado na delegacia da mulher, né? A vítima, ela chegou a registrar um boletim de ocorrência na delegacia da mulher. Sim. Então eu tive acesso a esse boletim de ocorrência, porém não configurava a violência doméstica. Por quê? E aí é uma dúvida que muitas mulheres têm. Inclusive, aproveito o podcast aqui para explanar, porque muitas mulheres acreditam que qualquer violência que qualquer mulher sofre é caso de delegacia da mulher. Entendi. E não é, né? De violência doméstica, não é. Para que seja caracterizada a violência doméstica, que é tratada na Lei Maria da Penha, tem que haver uma relação entre o agressor e a vítima. E essa relação pode ser uma relação familiar, entre pai e filha, entre tio e sobrinha, entre irmãos, etc. Ou uma relação amorosa, que seja uma relação amorosa atual, que existe atualmente, ou uma relação amorosa pretérita, um ex-companheiro, um ex-marido, e etc. e tal. Então, entre o rapaz policial que atirou e a vítima, não havia isso. Nenhuma. Não tinha relação familiar. O máximo que era o colega de trabalho. E nem tinha relação amorosa entre eles dois. Sim. Tinha outras situações, eu sei o que é, eu também não vou expor, porque publicamente não cabe. Então, assim, como não caracterizava a violência doméstica, a Delegacia da Mulher, reconhecendo a ausência de aplicação da Lei Maria da Penha, distribuiu o boletim de ocorrência para o DIP competente, que eu não sei o que fez depois. Né? Eu não sei, é muito difícil saber. Também disseram que tinha gente que tinha medida protetiva contra, não sei dizer se realmente continua, se realmente ocorreu, né? Tu também não vai saber dizer, porque foi para outra delegacia. Mas é uma coisa que, em relação às armas, que eu acho interessante perguntar, é assim, tu achas que eu também sou contra, me posiciono também veemente contra essa política de facilitação de porte de arma a qualquer pessoa, essa questão de ser cidadão de bem, eu acho que é muito complexo. Por exemplo, o cara é cidadão de bem, né? Vamos dizer até que seja. Às vezes o cara é cidadão de bem até sábado, meio-dia. Por que eu digo isso como policial? Porque até sábado, meio-dia, ele trabalha, ele é um vendedor, ele é um comerciante, ele é um industriário, ele é, seja lá o que for, um funcionário público. E sábado, meio-dia, ele chega do trabalho e começa a tomar beber, se embriagar. E eu, como já atendi diversas ocorrências no meio policial, que eu acho que é uma coisa que tu já deve ter visto muito também na delegacia, que é comum. Aquele cara que é uma boa pessoa, final de semana enche a cara, quer colocar o som alto, daqui a pouco tá brigando com o vizinho. E já atendi milhares de vezes a ocorrência de um vizinho tentar esfaquear o outro por causa de som, sair em vias de fato com outro cidadão por causa de som alto, de bebida alcoólica, enfim, de jogo de futebol, porque o time dele perdeu, tava lá bebendo, de repente acaba um desentendimento. E eu acho que assim, o agente da lei, a gente que tá fazendo segurança pública, tu vai ser recebido, hoje tu é recebido por esse cara alterado, que às vezes vem até em vias de fato com o policial. Num outro momento, esse cara que é cidadão de bem, vamos dizer, até sábado, meio-dia, ele vai estar embriagado e vai estar com uma arma na cintura, cara. Exatamente. Pode receber a bala. O PM vai receber tiro na cara em qualquer ocorrência lesa, mano. Qualquer ocorrência que não deveria gerar. E a gente até não sei se isso existe. Isso é muito comum. A PM chega direto na delegacia, doutor, o cidadão resistiu, o cidadão me desacatou, vamos fazer o procedimento de resistência, vamos fazer o procedimento de desacato. Imagina esse cara armado, cara. Mas imagina esse pessoal bêbado, drogado, armado, com uma arma na mão. Vai ser muito complicado pro policial. Essa correlação, eu sou cidadão de bem, mas cidadão de bem porque tu trabalha, tem um emprego estabilizado, tem uma família. Mas e aí, bêbado, tu vai agir da mesma forma com uma arma? A gente que é preparado, vamos dizer assim, a gente de segurança pública é preparado, às vezes toma uma medida com uma arma de fogo que não deveria ter tomado. Imagina uma pessoa que não tem preparo. Como esse PM que deu um tiro no peito da colega, né? Então. E em tese é uma pessoa que é preparada, é um profissional da segurança, né? Que lida no dia a dia com o manuseio daquela arma de fogo. Imagina o cidadão comum, que não tenha o preparo adequado. É o que eu tenho dito, é o que eu tenho avaliado. Eu acho que isso, hoje o policial militar que vai, ou o policial civil que vai pra rua defender, sou a favor do armamento, vamos armar a população. Eu acho que ele não tá pensando nem nele mesmo, cara. Eu acho que não tá. Ele não avaliou o risco que ele está se colocando. Parece que o pessoal defende mais ideia meio no automático, né? No automático, sem pensar muito, cara, sem refletir. Ele segue a onda aí, né? Tu pensa, quem vai estar na rua é tu, cara, que vai topar o cara lá com a arma na cintura, cheio de cachaça na cabeça. Tu vai chegar lá, desliga o som e dá um tiro. E é comum, já aconteceu, eu acho que há uns 2 anos atrás, você chegou a ver um vídeo que circulava em Facebook, rede social. Os caras estavam num som alto lá, a polícia chegou. Eles entraram em via de fato com o policial. Um dos caras que estava lá com som alto conseguiu desarmar um PM e matou os dois. Matou os dois. Absurdo. E digo mais, o cara que vai querer matar o PM é exatamente o bolsonarista
que comprou a arma dele porque o Bolsonaro aproveitou. É isso aí. Né? E que não respeita a polícia. Os bolsonaristas não respeitam a polícia. Inclusive, ele se acha protegido pela polícia. Anteontem circulou o vídeo aí daquela modelo que a PM foi fechar uma festa lá em São Paulo, uma modelo lá, disse: vocês estão fazendo o que aqui? Vão-se embora daqui, seus fuleiros. Vão lá pra favela, porra. Não sei o que quer dizer. Que é a mentalidade do bolsonarista, que a lei só se aplica ao pobre, à favela. Não se aplica a quem é rico. Quem é rico pode descumprir decreto de isolamento, pode fazer festa em pandemia, pode fazer o que quiser. Que a PM não tem o direito de fazer a lei ser cumprida contra ele. Só na periferia. Então, o primeiro a desrespeitar o policial são exatamente os apoiadores do Bolsonaro. Eu vejo assim também, como tu coloca dessa maneira, eu acho que o policial hoje que fica nessa de defender facilitação de porte de arma realmente está pecando contra si próprio. Mas enfim, né, como tu falaste, é no automático. Eu vejo que realmente a população, o policial, muita gente está no automático. O cara fala uma coisa e começa a repetir. Na última entrevista que a gente discutia a questão do voto impresso, que é outra coisa assim que para mim é uma insanidade, sabe? Mas enfim, a gente... não tem muito o que dizer, João, mas eu acho que, além desse risco de aumento da violência, que já é enorme no país, com a facilitação do porte de arma, tu não acha também que a gente facilitar o armamento não vai colocar mais arma na mão do crime organizado? Sem dúvida, né? Quanto mais armas a gente colocar nesse barril de pólvora, mais armas vão ser utilizadas ilicitamente e mais armas vão ser desviadas para organizações criminosas, né? Primeiro que o leso, né, que compra uma arma na empolgação que custa 3, 4 mil reais, daqui a pouco perde o emprego e o negócio aperta, ele vai querer vender essa arma, né, sem cumprir toda a burocracia que se exige para vender. Né? Então isso vai acontecer demais. Se a gente tem a cada 10 pessoas, 1, 2, 3 tiverem armas, vão ser mais armas que essas pessoas vão estar dispostas a vender. Até porque ele vai perceber o quê? Pô, eu tô com uma arma aqui, eu tenho 3 armas, né? Como policial. Quantas vezes eu já precisei utilizar essas armas? Graças a Deus, fora os meus treinos, nunca. Né? Aí o cara vai pensar, eu tô com uma arma aqui dentro de casa que vale 4 mil reais. Eu nunca utilizei, porque nem eu que sou policial nunca usei, imagina o cidadão comum. Se ele não tiver grana nem pra ir pra um clube de tiro, não vai usar mesmo, quase nunca. Eu tô na merda aqui sem dinheiro pra pagar minhas contas. Eu vou vender essa porra aqui, o fulano vai aqui e me oferece uma grana. Então assim, é muito fácil essas armas pararem onde não deve. Né? Isso é verdade. E quanto mais armas a gente colocar, mais armas vão circular ilicitamente. Isso é uma coisa óbvia. E aquele risco, né? Por exemplo, eu acho que a gente sofre muito disso. O policial militar sofre muito disso, o policial civil também. Não sei se a população toda tem esse conhecimento. É muito comum o policial ter arma furtada, cara. Geralmente dentro de carro, o policial que tem hábito de deixar... no meu tempo de rua, viu acontecer diversas vezes do policial que tem um hábito de deixar a arma dentro do carro e a arma por outra hora era furtada e depois sumia aí, depois ela pega numa ocorrência de homicídio, em delegacia, que já estava na mão da 10ª pessoa que comprou e estava praticando crime. Eu acho que realmente isso que tu fala vai colocar realmente muito mais arma na mão da criminalidade, do tráfico de droga. Eu acho que vai colocar só a gente mais em risco, principalmente o agente da lei, né? Eu acho que assim é o fundamental observar. O lance da arma de fogo, João, eu acho que também vai muito ao contexto que essa direita defende. Tu não acha? Tu acha que eu acho que essa direita, assim, pelo menos na minha visão pessoal, é que ela é golpista. Ela não quer jogar dentro das linhas da democracia. Ela busca um meio de rompimento, sabe? Ela busca achar um caminho para romper com a democracia e buscar uma forma de ficar no poder ao gosto dela, né? Eu acho que talvez essa política de armamento da população seja o interesse deles de ter a população armada para, sei lá, fazer o que o Trump tentou lá nos Estados Unidos, com o povo armado no meio da rua, ficar no poder a todo custo. A questão, Jéssica, é que essa direita bolsonarista brasileira, ela não quer resolver os problemas. Ela não quer resolver a questão da criminalidade. Até porque o ódio que elas sentem, que elas disseminam, se alimenta dessa criminalidade. Então a criminalidade ela precisa ser cada vez mais forte para o Bolsonaro se apontar como a solução. Quer dizer, o Bolsonaro ele é o criador. Sai da conversa nossa? O Bolsonaro ele é o criador do problema porque ele aprofunda as desigualdades sociais e a pobreza. E com isso ele alimenta a criminalidade e depois ele se apresenta como a solução para a criminalidade que ele próprio fez questão de aumentar e aprofundar com o seu governo. Então a criminalidade é importante para a direita bolsonarista, porque eles se apresentam como uma solução. Só que são soluções ilusórias, soluções populistas que só jogam para a plateia e que não resolvem o problema. Sim, né? Sim. A solução, entre aspas, bandido bom é bandido morto. Ora, o Brasil tem a polícia que mais mata no mundo inteiro. E apesar de termos a polícia que mais mata e que, consequentemente, infelizmente, mais morre também, apesar de nós estarmos matando muita gente, o Brasil não passou a se tornar um país seguro por causa disso. Só problema, né, João? Tem que prender. O Brasil é o terceiro país em população carcerária do mundo, o terceiro que mais prende.
Prender resolveu o problema? Não resolveu. Nós somos ainda um país cada vez mais violento. Então, as soluções, entre aspas, que o bolsonarismo apresenta são soluções ilusórias e populistas. É matar o bandido, é prender o bandido, é armar, entre aspas, o cidadão de bem. E nada disso resolve porque nós estamos atuando nas consequências do problema e não nas causas. E atuar nas causas, né, você discutir as causas da criminalidade, que é a falta de oportunidade de emprego e renda, que é a falta de uma educação de qualidade, que é a falta de infraestrutura urbana para o pobre da periferia, que é a falta do saneamento básico, que é a falta de saúde, de vacinação para toda a população. Ou seja, quem quer discutir isso? A esquerda brasileira. Sim. É quem quer realmente resolver o problema da criminalidade. Só que para o povo é mais difícil compreender que o crime é fruto das omissões do Estado em todos esses setores. Omissão histórica, né, João? Para a população pobre é mais fácil entender que o ideal é matar o cara ou prender. Para ele é mais fácil, fica mais palatável, fica mais factível, fica mais fácil para a pessoa entender que aquilo é a solução. Então ele se deixa seduzir por esses discursos fáceis que não resolvem absolutamente nada. E, João, ia ser uma palavra dura de se dizer, mas eu gostaria de falar assim, cara, o policial militar é uma espécie, o policial civil também, às vezes, uma espécie de lixeiro social, cara. Ele é um cara que tá ali só para recolher o que a sociedade quer afastar dela e não quer perto dela, porque resolver não resolve. A gente bem sabe que o policial, como tu bem colocaste aqui, vai lá resolver, tirar do meio social aquele cara que tá causando problema para a sociedade que ninguém quer perto. Momentaneamente, né? Porque em algum momento ele vai retornar ao convívio social. Sim. E essa pessoa no presídio não recebeu o tratamento adequado, não né? Vai ser... Porque ninguém quer que o presídio funcione. Todo mundo quer que o presídio seja só um depósito humano. Uma pessoa entra analfabeta numa cadeia, num presídio, e passa 15 anos presa. Quando ela sai do presídio, ela continua analfabeta. Está formada no crime, às vezes. Mas está formada no crime, aprendeu outras coisas que não deveria. Então é isso que nós queremos para a nossa sociedade. É isso que o bolsonarismo está construindo, né? Ou seja, mais crime. Sim. Mais violência para a população. A gente tem aqui a participação dos nossos internautas, nosso amigo Ednei Manauara, falou PEC 32 não. Acho que é a PEC... É a reforma administrativa, né? PEC 32 não. Ele mandou agorinha aqui pra gente. Aí o nosso amigo Lucas Campelo falou fato. Lembro de uma vez que no bairro da Chapada, um ex-militar matou um vizinho dele por causa de som alto. Era um cara preparado. Ele botou aqui, faz 3 minutos que ele comentou. É o que a gente dizia aqui, né, João? Pois é. É lamentável, né? Infelizmente. Agora, assim, as polícias, as corporações policiais, em razão desse ambiente hostil que são as corporações, de perseguição, de injustiça, de arbitrariedade, os policiais estão adoecendo psicologicamente. E não existe acompanhamento psicológico. Não tem não existe tratamento dos policiais. Na PM... Não existe absolutamente nada que vise identificar se os policiais estão bem da cabeça. Né? E conduzir essas pessoas que estão ficando doentes, que estão adoecendo, para o tratamento devido. Não tem. Né? Então, aí essas pessoas estão no dia a dia, né? Em tese, trabalhando para proteger a população, mas muitas vezes acabam aterrorizando a população porque são pessoas adoecidas que não estão passando pelo devido tratamento médico. E isso que tu falaste é interessante. Por exemplo, na PM a gente tem um Procyon, que é uma organização. O Procyon é para tratar o policial ali que é dependente químico, né? Mas a infraestrutura é zero, não tem infraestrutura nenhuma. Era um prédiozinho que ficava ali atrás daquela feira do Coroado, para quem não sei, povo aqui de Manaus sabe, ali ali quase em frente ali a Beira Rio, né? Aquela avenida Beira Rio, ficava ali o Procyon. E na PM, por exemplo, eu não sei qual é a infraestrutura da Polícia Civil, a gente tem o NUPS, que é o Núcleo de Apoio Psicológico, que fica dentro da Newton Lins. Tem um psicólogo que, Deus me perdoe, eu sei que a psicóloga que está lá, as pessoas que estão lá querem fazer um ótimo trabalho. Mas basicamente o trabalho que se faz lá, João, é dar atestado médico. Entendeu? Para afastamento do serviço ativo. Não tem acompanhamento psicológico nenhum. O policial militar muitas vezes procura as associações. É efetivo de milhares de profissionais. Para botar na mão de um, 2 psicólogos. Não tem condição. Não tem como. A estrutura é precária. E é essa a infraestrutura da PM. Da PC eu não sei nem qual é. Da PC nem tem. Da PM a infraestrutura é essa. O policial hoje busca, às vezes, por meios próprios, né? Financia ele mesmo, paga um psicólogo, um tratamento psiquiátrico. Às vezes busca as associações, que são as entidades que acabam ocupando o papel do Estado. Aí eu estou cansado de ver a associação aqui, pelo menos da PM, da PC, dar ar-condicionado para a delegacia, da televisão, equipar a coisa que era para o Estado fazer. Quando fui ouvidor-geral do Sistema de Segurança Pública, Gerson, eu instalei um núcleo psicossocial na ouvidoria. Eu me lembro disso. Que era para atender não só os policiais, como os próprios familiares. Teve situações que nós atendemos, que nós fizemos até visitas no hospital, né? Quando teve a situação do PM que deu um tiro no outro, dentro de uma viatura, de um carro, né? Na época. A gente foi visitar a viúva do policial que faleceu e tudo, né? Para dar um atendimento psicossocial a ela. Mas também as próprias vítimas de atendimentos policiais que não foram exitosos, né? Que podem ter gerado traumas na população, né? Então nós tínhamos essa preocupação. Infelizmente não tivemos como dar prosseguimento ao trabalho, porque o mérito, a competência não é o que são valorizados
nesses governos. Não né? Não é. A indicação política de alguém, um parente de alguém, sempre vale mais do que alguém que está fazendo a coisa certa e que está trabalhando em prol da coletividade. Esse governo aí, falando desse fato, o João ele fez parte do início do governo do Wilson Lima, ele foi nomeado lá. Dentro esse cargo que tu ocupava, ele faz parte da infraestrutura do sistema de segurança pública, da Secretaria de Segurança Pública. Da Secretaria de Segurança. E o João era ouvidor lá, cara, e assim, ele colocou um ouvidor realmente para tentar atender não só o cidadão, mas principalmente o policial, né? E logo saiu, né? Porque enfim, o governo Wilson Lima já desde o início cercado de diversas situações ligadas à corrupção, acabaram que nessa confusão toda o João foi exonerado para colocar alguém lá que atendia os interesses do governo que aí está, né? Mas, João, assim, eu fico contigo, a gente acaba que em vez de discordar, concorda muito, né? Em relação a diversos pontos. Eu acho que o momento que a gente vive realmente para o país é muito complicado, principalmente dentro da polícia. Eu acho que a perseguição que tu deve sofrer assim deve ser muito semelhante com a que eu sofro hoje dentro da instituição. Mas eu queria dizer para ti qual é a mensagem que tu queria deixar para esse policial, para esse agente de segurança pública, para esse servidor público no geral, em relação a ele que está fazendo frente. Não esse que é bolsonarista, que é aquele cara que está defendendo essa insanidade toda que está instalado, mas esse cara que teve coragem de, assim como eu, como tu, de bater de frente, de dizer, meu amigo, eu não vou concordar com essa insanidade, eu vou bater de frente, vou colocar meu ponto de vista. Qual a mensagem que tu deixa? O que tu acha que é importante falar para essa pessoa hoje? A minha mensagem para os colegas que ainda não se conscientizaram da importância de fazer oposição a esse governo reflita, pense. Só isso que eu peço. Você passou num concurso público, você é uma pessoa que estudou para fazer uma prova difícil e você se demonstrou o melhor num processo de competição com milhares de pessoas que gostariam de estar no seu lugar. Então pense, reflita, o que você está ganhando com esse governo? O que a categoria do funcionalismo público, chamada de parasita, chamada de inimiga, tendo seus direitos destruídos por esse governo, tem a ganhar? O que a coletividade que está passando fome e que está entrando na criminalidade que nós precisamos enfrentar tem a ganhar, né? E para você que já se conscientizou e já conseguiu enxergar esse cenário como ele está posto, permaneça em luta. A nossa luta ela nunca acaba. Às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha, mas a luta continua sempre, né? Hoje aconteceu um episódio para ilustrar muito bem isso. Nós apresentamos uma ação popular contra a Prefeitura de Manaus para que ela não promovesse gastos de dinheiro do contribuinte, do dinheiro dos nossos impostos, suado do trabalhador manauara, para ficar bancando festinha de motociata do Bolsonaro em Manaus. Quando nós temos tantas ruas para tapar buraco, quando nós temos tantas unidades de saúde para serem reativadas que deixaram de funcionar por não ter médico e medicamento e estão querendo gastar dinheiro com essa besteira, né? Infelizmente, a liminar que nós pedimos para a Prefeitura não gastar dinheiro com isso, o juiz não concedeu. João, tem informação de primeira mão para ti aqui. Diz que até o local, sabe, Manaus está cheio de buraco, né? Diz que até cheio de buraco, a cidade totalmente. Diz que o local que o Bolsonaro vai passar, a prefeitura mandou asfaltar, mandou pintar meio fio. Aí é bom demais. Né? Quem dera fosse assim em toda a cidade. Quem dera você lá da periferia tivesse essa atenção, né? Alguns podem dizer, João, você perdeu a ação. Não, nós ganhamos. Nós ganhamos porque nós colocamos o tema em pauta. Todos os portais de notícias de Manaus noticiaram a ação popular que nós propusemos. A opinião pública foi mobilizada para debater esse assunto. A Prefeitura de Manaus teve que elaborar uma nota de esclarecimento dizendo que a ajuda dela ia se restringir à questão da mobilidade urbana. O assunto foi para o site do Tribunal de Justiça e toda a população manifestou a sua insatisfação com o uso do dinheiro público para essa finalidade. Portanto, a Prefeitura, tenho certeza, vai ter muito mais cautela ao manusear esse dinheiro do contribuinte. Então existem aparentes derrotas, entre aspas, que na verdade são vitórias. Você, servidor público, já se conscientizou do seu papel cidadão de ser oposição a esse governo? Não desanime, não se contamine pelo meio policial. Acredite que mesmo nos momentos em que nós vemos que tudo está difícil, nós podemos extrair consequências positivas dessa nossa luta. João, eu queria te parabenizar, assim, eu acho que não foi, como tu mesmo colocou, não foi uma derrota não. Eu acho que tu colocou o assunto em pauta, acho que foi uma iniciativa que ninguém teve. Inclusive, essa iniciativa a gente coloca aqui como uma pessoa que está no lugar que deveria estar realmente. Aliás, não está, porque hoje está delegado de polícia, talvez estivesse no lugar que deveria representar o povo. Porque quem deveria ter tomado essa atitude era alguém que foi eleito com voto, com sufrágio universal. O povo elegeu ele para estar lá na Assembleia, na Câmara Municipal, para fiscalizar o erário público, o dinheiro público ser empregado da melhor forma possível. E é preciso o João sair lá da cadeira dele de delegado,
fazer, representar na justiça estadual contra uma coisa que é um absurdo, gente. O cara quer fazer uma passeata na cidade com um monte de gente que não tem o que fazer. Eu boto logo dessa maneira, porque a gente não tem nada para comemorar. São 536 mil mortos nesse país por Covid-19. Falta vacina, falta infraestrutura para o SUS, porque o governo não está nem aí para o SUS. O governo quer acabar com o SUS, é que é a verdade. Esse governo aí, por eles, privatizavam tudo e a gente ia ter que pagar por tudo, até pela vacina que toma. E os caras estão festejando o quê, cara? Manaus, per capitamente, para uma mensagem para o prefeito de Manaus e para o governador do estado, o João, quando se indignou e resolveu entrar na justiça para impedir que esse absurdo dessa motociata acontecesse, Manaus, per capitamente, se fosse per capita, nós fôssemos um país, Manaus era líder mundial no número de mortes por pessoa, em relação à nossa população, por Covid-19, cara. Manaus seria todo mundo no Brasil, quando vê que vai ter uma motocicleta, fica estarrecido, fica abismado. Meu Deus do céu, em Manaus, onde houve aquela tragédia das pessoas morrendo por asfixia sem oxigênio. É isso aí. Manaus, onde foi a pandemia, foi o epicentro da pandemia no Brasil por 2 vezes, por 2 ondas. É sério que o pessoal andava fazendo motocicleta pro Bolsonaro? Né, cara? É incrível, essa é uma coisa inacreditável. Né? Então, surreal. Assim, gostaria de parabenizar, acho que foi uma iniciativa muito importante que tu tomaste, acho que os políticos que estão aí ouvindo, e se não estiverem, deveriam eles terem tomado essa atitude, que são eles que são fiscais do povo, deveriam, ainda que qualquer um possa ser, mas eles foram eleitos para isso, né? Tanto nossos vereadores quanto nossos deputados, mas a maioria dá até medalha para o Bolsonaro, título de cidadão amazonense, fica difícil. Ridículo. Mas eu queria dizer aqui, deixar o espaço para tuas considerações finais, a gente está encerrando aqui o último bloco do nosso bate-papo. Queria dizer que a porta está sempre aberta para sempre, que se precisar vir aqui bater um papo, conversar, a gente está aqui pronto para conversar, ter um tema novo e deixar esse espaço para ti aí se despedir dos nossos amigos aí e te fazer uma última perguntinha. Ano que vem, tem um projeto político aí em vias ou não tem? Vai ficar aguardando aí ou não quer falar agora? Fica contigo aí a... Primeiramente, muito obrigado, Gerson, pela oportunidade de participar dessa iniciativa tão brilhante que é o seu programa. Parabéns pela sensatez, parabéns por ser uma voz dissonante dentro da Polícia Militar, uma voz de bom senso, uma voz de equilíbrio, uma voz que visa colocar a realidade como ela de fato está posta. Isso é muito importante dentro das polícias hoje no Brasil. E agradecer principalmente aos que nos assistiram, Sim. Porque são essas pessoas que é por elas que nós estamos aqui hoje, né? Debatendo política, falando sobre esses temas tão importantes que aqui foram tratados, para que vocês também possam participar conosco. Para o ano que vem, o Partido dos Trabalhadores quem vai definir o nosso... afiliado ao PT, né? Eu sou afiliado ao Partido dos Trabalhadores. Foi o primeiro partido ao qual me filiei quando completei 18 anos de idade. Saí do PT alguns anos depois para me filiar ao PSOL, onde eu permaneci por 11 anos, mas retornei ao Partido dos Trabalhadores em 2019. Não pretendo sair, porque ano que vem estarei ao lado do José Ricardo para reelegê-lo deputado federal. Estarei ao lado do presidente Lula, que, se Deus quiser, vai voltar a conduzir esse país. E possivelmente serei candidato ao lado do José Ricardo na condição de deputado estadual. Então nós vamos fazer esse trabalho, essa é a intenção, pelo menos nesse momento, tanto do José Ricardo quanto do Partido dos Trabalhadores, de ele vir para a reeleição de deputado federal e de tentar reocupar a cadeira que ele deixou vazia na Alean, que tanto faz falta, né? O José Ricardo faz muita falta na Alean. Nós precisamos de reocupar essa cadeira. E o José Ricardo e o Partido dos Trabalhadores compreendem que dentro do partido a melhor pessoa, modéstia à parte, espero fazer jus a essa confiança depositada, estar à altura do José Ricardo, mas hoje é a nossa vez de reocupar essa cadeira para dar uma voz combativa naquele ambiente legislativo e para que seja uma pessoa que de fato faça o que o contribuinte manauara e amazonense espera, que é fiscalizar a coisa pública e que é lutar pelos direitos da população que mais precisa. Perfeito, João. Muito obrigado a você que está nos acompanhando até agora. Nossa boa noite para vocês, já são 18h13, a gente já passou um pouquinho das 18 horas, que a gente começou um pouquinho mais tarde, era para ter começado às 17, começamos às 17h10, 17h15. Então, muito obrigado a você que nos acompanha, um abraço a todos, fiquem com Deus, estaremos aqui logo que pudermos, devemos estar recebendo aí na próxima semana outro delegado, ainda não está confirmado, mas a gente confirma no meio da semana. Um abraço, João, muito obrigado por tudo, tamo junto, meu irmão. Valeu, meu amigo. Forte abraço. Abraço.